Oi pessoal, tudo bem? Eu sei que faz um tempinho que eu não posto vídeo aqui no canal, mas pra quem me acompanha nas minhas redes sociais já deve estar meio que a par do que aconteceu em janeiro e tudo mais. Eu comecei basicamente um mês com um job muito grande, então eu passei basicamente o começo de janeiro inteiro trabalhando full time nesse job. E aí, quando finalmente eu consegui entregar tudo, finalizar tudo, e eu já tava me preparando pra trabalhar nos meus projetos e tal. Começou uma obra no vizinho, uma obra assim insuportável. Então também pra quem me acompanha lá no Instagram, eu vi que eu postei vários stories que era assim impossível ficar dentro de casa na semana passada inteira. Era um barulho ensurdecedor e até os gatos ficaram bem, assim, assustados com tudo. E isso meio que deu uma decaída, assim, na minha saúde mental e na minha motivação e tal pra produzir. Então, eu produzi muito pouco, porém eu acabei até produzindo alguns rafs de páginas de quadrinho. E foi nessas que eu tive a ideia de fazer um vídeo pra falar especialmente sobre o meu processo de produção de uma página de quadrinho. Esse é um tema que vocês vivem me pedindo pra eu fazer e eu acho que esse é um momento bem legal pra poder mostrar esse processo pra vocês de uma forma comentada, em que eu vou explicando mais ou menos como que eu faço, como que funciona o meu processo. E nesse vídeo em especial eu vou focar mais no processo de finalização. E na semana passada eu acabei postando num grupo lá do Telegram o time-lapse de um dos rafs de página de quadrinho. Então, pra quem tiver interesse de entrar no meu grupo lá do Telegram, vou deixar o link também aqui na descrição pra vocês poderem serem convidados pra dentro do grupo. E o mais legal é que eu pretendo colocar bastante conteúdos exclusivos pra quem participa desses clubinhos do... Ah, esse daqui é o vizinho fazendo obra. Tem um barulhinho no fundo, então se vocês ouvirem alguma coisa de obra, tipo batidas e marteladas, é por causa disso. Mas então, voltando, eu pretendo publicar esses conteúdos exclusivos lá no Telegram. Inclusive, nesse vídeo vocês vão ver uma versão editada e resumida, assim, digamos, em que eu vou focar mais, de fato, em explicar o meu processo e responder algumas das perguntas que vocês deixaram nas minhas redes sociais. E para quem participar do grupo, eu vou disponibilizar só para o pessoal do grupo uma versão estendida, assim, digamos, desse vídeo, que é todo o meu processo sem os cortes e sem a edição, então vocês vão poder acompanhar meio que em tempo real, assim, digamos, o meu processo de finalização dessa página. E aí, nessa página em específico, como eu falei, eu não gravei a parte do RAF, porque eu fiz o RAF no meu iPad. Inclusive, o iPad tem servido como uma ferramenta bem bacana para eu poder trabalhar fora de casa, que na semana passada eu tive que basicamente ficar fora de casa a semana inteira. Então eu levei meu iPad e consegui fazer alguns rafs. E a parte da finalização eu prefiro fazer no meu computador com a Cintiq, porque eu quero manter o mesmo padrão de finalização das primeiras páginas, então eu já comecei fazendo as páginas dessa forma no Photoshop, usando os mesmos brushes e os mesmos efeitos e tudo mais. Então, para manter isso, eu tô preferindo fazer o RAF, tipo, no iPad e passando para o Photoshop depois. Então, basicamente, esse é o meu processo inicial. Bom, essa foi mais uma introdução rápida para vocês entenderem aí o que tem acontecido, porque eu tenho postado tão pouco e explicar um pouquinho para vocês como que vai rolar esse vídeo, enfim. Então, eu acho que é isso. Aproveitem para se inscrever aqui no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, para deixar seu like e acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Então, fiquem com o vídeo do processo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu faço quando eu vou começar uma nova página de quadrinho é pegar o arquivo da última página que eu desenhei, abrir ela no Photoshop e salvar com o nome da página nova. Assim, a gente vai replicar esse arquivo e não vai trabalhar em cima de um arquivo antigo. E eu faço isso porque eu já tenho meio que um arquivo padrão que eu posso usar para começar a minha nova página. Então vocês vão perceber aí que eu já tenho todas as
minhas camadas divididas em partes, assim, digamos, da minha página. Então, eu vou ter lá a minha pasta do texto, depois a minha pasta dos balões de fala, depois a pasta da arte final, a do rascunho, que geralmente no final eu vou sempre desselecionar ela, né? E a parte da colorização. Então eu já deixo tudo bem organizadinho, na ordem que tem que ser. Então os balões de fala vão sempre... os balões e o texto vão sempre por último, porque eles vão ficar em cima de tudo. Então eu gosto de separar assim, porque aí eu tenho mais controle. Caso eu precise mudar alguma coisa de lugar, fica muito mais fácil de eu fazer isso depois. Então eu vou pegando esse arquivo que já tá pronto, eu apago as camadas que são da página anterior para deixar meio que tudo zerado, assim, digamos. E aí eu vou trabalhando em cima desse arquivo numa página nova. Então, voltando um pouquinho, como eu tinha falado para vocês na introdução do vídeo, eu gosto de finalizar as páginas no mesmo programa, tudo mais, porque eu já tenho todas as minhas ferramentas organizadas e vão ser as mesmas ferramentas que eu vou usar em todas as páginas, para meio que manter um padrão visual ali de todas as páginas e não que esse quadrinho fique com efeitos diferentes ou com cores diferentes ao longo, né, da produção, principalmente se você produz como eu, em forma seriada, que você vai postando 1, 2 ou 3 páginas por semana ali, você acaba perdendo um pouco o fio da meada do que quando você produz tudo ali de uma vez e que você já tá acostumado ali no dia a dia da produção. Então, como eu produzo mais no meu tempo livre e tudo mais, existe uma chance. É óbvio que o estilo sempre vai mudar, assim, às vezes muda até o traço, muda um pouco até o estilo de colorização, isso é normal, principalmente no quadrinho muito longo que você passa muito tempo produzindo, você acaba meio que mudando, assim, o estilo e até meio que a cara dos personagens vai mudando com o tempo, mas isso é uma coisa normal. Mas eu queria evitar essas mudanças, assim, o máximo possível, por isso que eu uso sempre as mesmas ferramentas, os mesmos brushes e as mesmas cores pra finalizar. Eu também vou falar um pouquinho sobre paleta de cores daqui a pouco pra vocês. Agora, falando um pouquinho sobre o processo criativo. Muita gente me perguntou nas redes sociais, na verdade a maioria das perguntas era para eu falar um pouquinho sobre o meu processo criativo e como que eu faço para transformar o roteiro em imagens e como que eu faço para organizar os quadros nas páginas, né? Tipo, como que eu faço para escolher quantos quadros e o que colocar em cada quadro. Então eu vou tentar explicar pra vocês um pouquinho do meu processo e quem sabe futuramente eu consiga meio que explicar visualmente, talvez numa live ou alguma coisa assim. Então se vocês tiverem interesse em ver o meu processo mais de perto em tempo real e comigo comentando, deixem aqui nos comentários pra eu saber que vocês estão interessados nessa live, tá bom? Bom, então o meu processo criativo basicamente é assim. Eu não sei se todos de vocês sabem, mas Bittersweet, ele começou como uma novel escrita, né? Tipo uma história escrita, né? Em formato de narração. E eu comecei a publicar essa novel em 2018, se eu não me engano, lá no meu Wattpad. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição para caso vocês tenham interesse em ler a novel também, assim como a webcomic. Então ela começou com uma novel, e essa novel, assim, ela teve meio que um conto original, que são os 4 primeiros capítulos dessa novel, é o conto original, que foi um conto que eu imaginei com começo, meio e fim pra história. E aí depois que eu terminei esse conto, eu produzi alguns capítulos especiais, que eram capítulos pela perspectiva de outros personagens da história. E aí, conforme eu fui escrevendo esses especiais, eu fui começando a ter várias ideias. E aí, eu comecei a continuar essa história. Então, ela teve uma continuação depois daquele conto original, assim, digamos. E ela se estendeu muito, assim, tem mais de 30 capítulos lá no Wattpad. E pra quem se pergunta se eu vou finalizar a novel, sim, eu vou finalizar a novel, mas no momento eu estou focando na webcomic. E assim que eu finalizar a webcomic, eu volto pra novel e finalizo ela. Então, basicamente, a minha ideia pra versão adaptada, né, de Bittersweet pra webcomic é adaptar este conto original. Então, essa é uma pergunta que vocês fizeram bastante também, se eu ia fazer a adaptação
da história inteira que eu já publiquei lá no Wattpad. E, infelizmente, como eu falei numa live que eu fiz no Instagram recentemente, é muita coisa, é muito conteúdo. E pra vocês terem uma ideia, vai fazer mais de um ano que eu tô trabalhando na webcomic de Bittersweet. E eu, basicamente, tô em 70%, da produção, assim, do que eu me propus a fazer. Então, é uma diferença muito grande, assim, de tempo gasto na produção da webcomic. Sendo que, às vezes, um capítulo eu chegava a escrever em uma sentada, sabe? Então, tipo, eu pegava uma tarde e conseguia escrever um capítulo da novel. Enquanto pra passar pra webcomic eu demoro meses pra conseguir transformar esse um capítulo em páginas de quadrinho. Então é muito trabalhoso e, infelizmente, é muito conteúdo para poder fazer a adaptação para webcomic. Então eu decidi focar nesse conto original que, como eu falei para vocês, tem começo, meio e fim. Eu acho que vai ser interessante poder finalizar esse primeiro arco da história em webcomic para vocês. E aí, quem se interessar pode ir lá ler a novel, que vai estar todo o conteúdo lá disponibilizado também. Bom, então, como vocês já sabem, o Bittersweet, ele é baseado nessa novel que eu escrevi, então eu meio que uso essa novel e tudo que tá escrito como roteiro, como base para fazer a adaptação para quadrinhos. Mas como eu já falei muitas vezes também, o processo de adaptação de uma história escrita para quadrinho, ela é muito trabalhosa. Não é só você simplesmente pegar o que tá lá e desenhar, porque você tem que adaptar tudo, basicamente. Então, enquanto numa história escrita você tem a narração de sentimentos e de pensamentos que cada personagem tem, você tem que transmitir tudo isso para o desenho de forma que não fique, assim, muito óbvio, assim, digamos, em forma de muito texto, por exemplo, porque também eu acho que não é tão legal quando você tem texto demais. E então eu gosto de traduzir isso, e eu tenho que traduzir isso de uma forma que seja inteligente e que passe todos esses sentimentos, sabe? A expressão do personagem passe todos os sentimentos que eu consegui descrever na novel. E tudo isso fora todos os diálogos que eu tive que adaptar também, porque a gente não tem ali um limite de espaço dos diálogos quando você tá escrevendo, mas quando você passa pro visual, você tem que respeitar ali uma hierarquia visual. Então, para os diálogos não ficarem muito longos e muito maçantes para quem tá lendo, eu tenho que pegar e condensar esses diálogos de uma forma que ainda passe, que ainda transmita o que os personagens estão conversando entre si. Então é bastante trabalhoso e eu passo bastante tempo ali meio que adaptando todos esses diálogos pra versão da webcomic. Enfim, é uma coisa bastante trabalhosa e às vezes eu passo bastante tempo quebrando a cabeça tentando adaptar o que eu escrevi pra webcomic. Então, muitas vezes eu acabo ficando um tempo, assim, meio que não seria um bloqueio criativo, mas eu fico meio que empacada em certas partes porque eu fico tentando resolver como que eu vou adaptar aquela parte pra quadrinho de uma forma que seja interessante pra vocês. Então, eu tive essa ideia de não fazer uma adaptação, assim, 100% fiel à novel, mas de uma forma que fizesse mais sentido no formato de quadrinhos. Então, por isso que alguns detalhes e algumas coisas, elas mudaram, assim, do original. E eu achei que seria legal também pra que fosse, assim, uma experiência um pouco diferente de quem já tinha lido a novel e agora tá lendo a webcomic. Então, tanto quem nunca leu a novel quanto as pessoas que já leram vão ter uma experiência diferente e vão ter algumas surpresas, assim, no meio do caminho, mesmo se elas já conhecem a história. Então, foi meio que como eu imaginei que seria legal fazer essa adaptação. E aí, depois de fazer toda essa adaptação, eu vou realmente pra parte onde eu vou começar a rascunhar ali. Vou meio que tentar pegar uma cena e tentar transformar essa cena em algumas páginas. Então, eu vou pegar uma cena e vou definir que essa cena vai tomar 3 páginas, de 3 a 5 páginas, por exemplo, da webcomic. Então, eu começo a planejar essas páginas e o que eu vou colocar em cada uma delas e o que eu vou colocar em cada quadro, quantos quadros vão ter, qual vai ser o enquadramento deles, e o que eu vou mostrar em cada quadro e tudo mais.
E brincar um pouquinho também com a própria quadrinização. Eu gosto muito de fazer esses quadros mais tortinhos, assim, digamos, porque eu acho que dá mais dinamismo pra história, assim. E tenho muita essa influência do mangá mesmo, sabe? Que os quadros são todos meio tortos, assim, não são todos quadradinhos e tudo mais. Eu gosto bastante desse efeito. Então, eu vou meio que pensando em tudo isso. E eu acho que a maioria das pessoas acha que fazer quadrinho é só ir desenhando, assim, qualquer coisa, uma atrás da outra, que vai fazer sentido, mas uma vez que você começa a estudar quadrinhos, você começa a perceber que nada é por acaso. Então, eu sempre tento pensar numa forma de produzir uma página que tenha alguma coisa importante acontecendo nela. Mesmo que seja só um diálogo ou mostrando alguma coisa que dê um suspense, por exemplo, para a próxima página. Então eu sempre penso em deixar ali o último quadro como se fosse uma âncora, assim, para as pessoas ficarem ansiosas ou ficarem querendo saber o que vai acontecer na próxima página. Principalmente para quem produz, assim, páginas para produzir uma página por vez, você tem que sempre pensar em como manter o seu leitor interessado na história, mesmo quando aquela página em específico não tá trazendo nada de muito importante, ela é só uma introdução para o que de fato vai acontecer de mais, assim, chocante ou alguma coisa assim. Então eu tenho que sempre pensar na página de mostrar alguma coisa relevante em todas as páginas, então é um processo bastante trabalhoso. Um pouco diferente de quando a gente está produzindo um quadrinho em que você só vai liberar todas as páginas no final, e aí a pessoa vai ler tudo de uma vez, em que a relevância de cada página, ela não pesa tanto quanto para quando a gente está fazendo esse tipo de publicação em que você está postando uma página por vez e você precisa manter os seus leitores interessados na sua história toda vez que você produz uma página. Não sei se fez muito sentido pra vocês, mas é uma coisa que é super importante pra gente pensar quando a gente tá produzindo quadrinhos. E aí, depois que eu coloco todas essas informações na página, eu vou meio que ajustando os quadros, o que vai em cada uma delas, se eu vou fazer um close, se eu vou fazer uma cena vista mais de longe, como que eu vou contar essa história. Tudo isso é narrativa de quadrinhos. Então, como eu falei pra vocês, às vezes parece que é tudo por acaso, mas tudo isso é pensado e leva muito tempo, que é um tempo que vai além, de fato, do tempo que eu gasto pra produzir, pra desenhar e pra finalizar cada página. Então, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como que funciona todo esse processo. Bom, muita gente perguntou também como que eu faço pra colorir ou como que funciona a minha paleta de cores pra essa história. Bom, não sei se vocês devem saber. Bom, na verdade, esse foi o meu primeiro quadrinho colorido, principalmente quadrinho longo, que eu tô fazendo colorido, e a colorização, ela sempre foi um grande desafio pra mim, porque eu sempre produzi em preto e branco. Então, produzir uma coisa tão grande, um projeto tão grande e colorido, pra mim ia ser um desafio. Mas uma das coisas que eu fiz desde o começo foi estabelecer uma paleta de cores reduzida pra colorir esse quadrinho. Então, o que eu fiz foi mais ou menos assim. Eu desenhei a primeira página e eu fiz um estudo de cores dessa página. Então eu fui lá, fiz alguns testes e tudo mais, e quando eu terminei a página eu sei lá, percebi que ela tava legal daquele jeito, que era aquele tipo de colorização e aquelas cores que eu queria usar, eu fui com aquele Color Pick do Photoshop e fui meio que pegando todas as cores que eu usei na finalização dessa página e montei uma paleta. Então, outra coisa importante que é legal a gente fazer ao longo da produção é ir fazendo isso com todos os personagens que vão aparecendo na história e pegando quais são as cores que você usou pra fazer tom de pele, quais são as cores do cabelo, do olho dos personagens e salvando tudo isso pra você ter meio que uma paleta ali da história e dos personagens pra você não ir usando cores aleatórias e ir mudando essas características que são dos personagens. Então eu fiz isso e eu tenho ali uma paleta salva que tá sempre em todos os arquivos ali que eu tenho das páginas, e aí quando eu vou colorir, eu vou usando ela como guia pra colorir.
Então, mesmo quando eu vou fazer, tipo, cor das roupas, que vão sempre mudando de uma cena pra outra, ou até mesmo de cenários, ou cores de fundo, eu vou usando sempre aquelas cores que eu defini na minha paleta principal. E é muito difícil eu sair dessa paleta. Às vezes eu quero colocar um tom diferente ali pra mudar e dar um destaque a alguma coisa, mas é sempre uma cor ou outra, que é justamente pra dar essa mudança ali, mudar um pouquinho, dar um destaque a alguma coisa. Mas fora isso, eu vou usando sempre essa paleta. Então eu super recomendo pra quem vai fazer um trabalho muito grande, em que você vai fazer muitas páginas ou muitos arquivos diferentes, você ter essa paleta ajuda muito na hora de guiar. E você não precisa perder muito tempo da sua produção pensando em quais cores você vai usar pra colorir aquela página. Então você já meio que reduz o tempo ali que você gastaria pensando e montando novamente uma nova paleta de cores para cada página, para cada trabalho diferente. Então, isso foi uma coisa que agilizou muito o meu processo de produção. E agilizar o processo para mim é uma coisa que é super importante, principalmente porque eu não tenho muito tempo para produzir. Então, eu produzo nas minhas horas vagas, quando eu não tô fazendo jobs, ou, tipo, gravando vídeos pra vocês, ou produzindo conteúdo, enfim. Então, isso é uma coisa que ajuda muito e agiliza muito o meu processo já ter essa paleta de cores definida. Bom, esse é mais ou menos um resumo de forma comentada do meu processo de produção de páginas de quadrinho, em especial de Bittersweet. E eu tentei responder o máximo de dúvidas e perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram. Mas caso vocês ainda tenham alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, deixe aqui nos comentários que eu vou recolher todas essas perguntas e talvez trazer pra vocês no próximo vídeo ou numa próxima live, enfim. Pra eu saber mesmo o que vocês estão mais interessados em saber, quais são as dúvidas que vocês ainda têm sobre a minha produção. E eu acho que, por último, vale lembrar que eu estou planejando a versão impressa de Bittersweet. Então, claro que pra quem me acompanha aí no Instagram já deve estar sabendo que eu tô fazendo tô meio que rondando vocês, fazendo algumas perguntas, algumas enquetes sobre o livro impresso. E muito em breve eu vou lançar a pré-venda do livro para ser lançado, e eu espero que se tudo der certo, ele vai ser lançado até o FIC, que vai ser no final de maio, por ali. Então, só para vocês saberem ali, porque muita gente me pergunta também se vai ter o livro, se vai ter a versão impressa, e vai ter sim, já está nos meus planos, já fiz os orçamentos e tudo mais, só tô definindo os detalhes finais. E pra poder lançar a pré-venda pra vocês. E aí a pré-venda é aquela coisa, né? Ela funciona mais ou menos como um financiamento coletivo. Eu faço a pré-venda pra eu conseguir bancar o valor da gráfica, da impressão do livro. E, enfim, vai ter alguns brindes que vão ser exclusivos para quem comprar na pré-venda, e geralmente a pré-venda tem um valor que é um valor promocional, então, assim, tem várias coisas bacanas para quem apoiar e fazer a sua compra da versão impressa na pré-venda. Bom, então eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de conhecer um pouquinho mais sobre o meu processo criativo. Não se esqueçam de entrar lá no grupinho do Telegram para vocês receberem conteúdos exclusivos e não perderem nada da minha produção no geral, assim. Eu sempre vou atualizando o pessoal lá do grupo sobre o que tá rolando e tudo mais, então vocês vão receber informações em primeira mão sobre tudo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações. E até a próxima. Tchau!